se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Abra o seu coração nesse momento, para que o Senhor possa ministrar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. E todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavras maravilhosas de Cristo, momentos ali difíceis, que estavam antecedendo a sua prisão, esses capítulos, capítulo 14, 15, 16, ali, 17, são capítulos do Evangelho de João que narram momentos que estavam ali acontecendo, toda aquela pressão espiritual, psicológica, humana, biológica em Cristo, porque Ele estava para ser entregue nas mãos dos pecadores, estava para entrar ali na sua paixão, todo aquele sofrimento que Ele passou, para que toda a vontade eterna do Pai pudesse acontecer neste mundo. Quando eu falo neste mundo, é nesse planeta, nesta terra, nesta nossa realidade de vida. Afinal de contas, a vida do cristão, ela não consiste em qualquer coisa. Atenção. Vamos abraçar essa verdade. A vida do cristão, do irmão, da irmã, do servo de Deus, não consiste em qualquer coisa. Como em momentos isolados, momentos fragmentados, separados de oração, de jejum, de vigílias, de louvor. Sabe esses momentos que nós temos de maneira muito comum? E que fazem parte de uma liturgia, de um serviço, de um viver, de uma prática, de uma experiência cristã. Amém. Não estamos aqui nos opondo a nada disso, à oração, ao jejum, à leitura da Bíblia, ou qualquer coisa desse sentido, porque às vezes acontece de nós buscarmos estabelecer em nossas vidas, nosso viver diário, momentos de liturgia, momentos de devoção, como se esses momentos de devoção ou de devoções fizessem parte de uma porcentagem grande ou total de um serviço a Deus. Nós aprendemos assim, às vezes colocamos isso em prática. E eu quero dizer para vocês que eu encorajo todos vocês a orarem, a estarem tirando, separando momentos de oração, da reflexão, da leitura de um texto, refletir. Isso é muito saudável. No entanto, precisamos entender que a vida cristã, a vida espiritual, ela ultrapassa isso. Ela sobrepuja todas essas coisas. Porque imagina que Jesus falou orai sem cessar. Sim ou não? O que é orar sem cessar? No momento ele falou, orai e vigiai para que não entreis em tentação, ou para não cairdes em tentação. Este orar e vigiar aqui, nós podemos entender como momentos isolados, separados de oração. Você acordou ali, então você faz o seu devocional, você ora ali um tempo, 5 minutos, 10 minutos no seu tempo. Ou às vezes sai correndo atrasado e ora dentro do carro, tudo certo, sem problema nenhum. E isso é certo, isso aí é legítimo.
No entanto, quando nós ouvimos a Bíblia dizendo que nós temos que orar sem cessar, aí já não é mais aquele momento separado de oração, que você fecha seus olhos ali e se volta a Deus, mas é um espírito de oração. Orar sem cessar, isso implica num viver constante em espírito de oração, de dependência, de temor, de declaração, de devoção, de dependência, de adoração, de serviço, de obediência. Orar sem cessar é isso. Portanto, temos que entender, e não podemos abrir mão disso, que a vida cristã, ela consiste em um serviço contínuo a Deus, é a todo momento. Você é cristão todo momento. Você não é cristão no momento que está no culto sentado nas cadeirinhas, ouvindo a palavra. Você não é cristão somente no momento que você está fazendo uma oração ou jejum, ou participando de algum tipo de serviço, de prática, de culto, de reunião. Não. Você é cristão 24 horas por dia, até porque Deus habita em você. E o texto nos chama atenção para isso. Jesus fala, ó, eu sou a videira, e vós sois os ramos. Aqui apresenta-nos, nesse texto, uma unidade coletiva. E vocês já aprenderam, já ouviram nas mensagens, nas ministrações, nos estudos, que Deus, ele trabalha nesse sentido, é o princípio de Deus. Unidade coletiva é próprio de Deus. Querem ver uma coisa? Quantos deuses verdadeiros existem? Diga um. Só há um Deus verdadeiro, único, Senhor, Criador, soberano, sublime, majestoso, excelso. Só Ele, amém? Esse Deus único, Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou podemos chamá-lo de o Ser Eterno, o Verbo Eterno e o Espírito Eterno, dependendo da ótica que se fala. Quando eu falo Pai, Filho e Espírito Santo, isso está restringido a uma obra, a economia, a serviço. Até porque Pai, Filho e Espírito Santo fica aqui estabelecido em hierarquia, sim ou não? O Pai é maior do que o Filho, o próprio Jesus declarou, aquele que me enviou é maior do que eu, sim ou não? Então o Pai é maior do que o Filho, e o Filho ele é maior do que o Espírito Santo nesse sentido de obra, de serviço. É a questão da economia de Deus. Mas quando nós falamos do Deus ontológico, da essência de Deus, não há maior e nem menor. É Deus. E Ele é o Ser Eterno, que é o Pai, Ele é o Verbo Eterno, que é o Filho, e o Espírito Eterno, que é o Espírito Santo. Fica aqui estabelecido o princípio da unidade coletiva. E quando Ele toma a sua vontade, o seu propósito, e aplica em nós, os que creram, seus filhos, os seus servos, a sua igreja, aplica o mesmo princípio desta unidade coletiva. O novo homem, ele é constituído do irmão maior e dos demais irmãos. Do filho primogênito, que é o primeiro, e os demais filhos. De uma só casa, a casa de Deus, que somos nós, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Esta casa única, ela é constituída de muitas moradas. Diga, Deus mora em mim. Diga aí. Diga, Deus, o Deus eterno habita o meu interior. Nós estamos tímidos para responder isso, para declarar esta verdade, então eu vou ajudá-los. Diga assim, o único e verdadeiro Deus habita o meu espírito e o meu coração. É uma casa com muitas moradas. É um homem, o novo homem é construído de Cristo, a cabeça do corpo. Esse corpo de Cristo somos nós, constituído de muitos membros. Você olha para o novo homem, Cristo é a igreja. Unidade coletiva. E aqui, esta analogia à árvore, uma árvore com muitos galhos, com muitos ramos. Você é um ramo da videira. Você é um ramo de Cristo. Você foi unido a Cristo, nós, os que creram, fomos unidos a Cristo, enxertados em Cristo, ligados a Ele.
E não há mais você e Cristo, não há mais você e Cristo, não, agora é Cristo e você, é uma unidade, diga amém. Essa unidade espiritual, ontológica, orgânica, de vida. E esse texto nos chama a esta reflexão. E isso é de extrema importância, porque quando você entende isso, entende que a vida cristã é uma questão de vida, é uma questão de estar em Deus, de comunhão com Cristo, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Isso é muito importante entender, porque aí cai por terra todo tipo de religiosidade. Esse texto, ele não cabe aqui religião. É uma questão de permanecer ou não permanecer, é uma questão de fazer parte da videira ou não fazer parte da videira. Diga, eu faço parte da videira. Pronto. Agora, esse fazer parte é seguido de uma experiência. Quando ele fala, eu sou a videira e vós sois os ramos, ele aponta para um nível de unidade orgânica com Deus. Isso é eterno, isso é fato. Nós fomos unidos a Cristo e ninguém nos separa de Cristo. Como o texto do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31 ali, quando ele diz, que diremos, pois à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Aí ele encerra o texto dizendo, porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada te separa do eterno. Você está no eterno e o eterno está em você. Só que agora a vida cristã precisa de um passo a mais, porque não basta ser, não basta estar, não basta fazer parte desta unidade coletiva e orgânica, que é Deus em nós e nós em Deus. Não. Agora é uma questão de prática, de experiência, que é o segundo ponto do texto, quando diz, aquele que permanecer em mim. Você está permanecendo em Cristo? Olha que você está nele. E você está nele, nada te tira dele. Amém? Mas você permanece nele. E aqui chama a esta reflexão profunda. Por um lado simples, por outro lado muito complexo. É simples e complexo ao mesmo tempo. É simples porque é só permanecer, e é complexo porque como permanecer? Pastor, me dá a receita de como permanecer em Cristo. Eu quero permanecer em Cristo. Eu e minha esposa, eu e meu marido, minha família, nós queremos permanecer em Cristo, para que o resultado deste permanecer, deste estar em Cristo, seja frutos. Frutos de vida, frutos de justiça, frutos de santidade, frutos de arrependimento. Então todas as coisas que pertencem a Deus, que nós tanto queremos e tanto buscamos, e que Deus deseja ver em nós, é fruto de estar em Cristo. Porque o fruto é dele, nós nele e ele em nós, essa permanência nele faz com que nós demos frutos. E o fruto é tudo aquilo que Deus é. O fruto não são coisas humanas, pessoais, particulares, não. O fruto de que se fala aqui, o próprio Jesus Cristo, é você frutificar Deus na tua vida. E nós já estamos falando isso aqui há algum tempo. Frutificar Deus, frutificar Deus, frutificar Deus. Nas mensagens passadas, nas duas mensagens que passaram, nós falamos que a marca do cristão, a marca maior do cristão é o amor. Você não vai ser conhecido e tido pelo que você faz, pelo que você é em si mesmo, pelo teu intelecto, pela tua inteligência, pela tua capacidade humana de fazer qualquer coisa, pela tua beleza, pela tua juventude, por tudo aquilo que você pode fazer. Não, nós somos conhecidos e seremos reconhecidos como verdadeiros discípulos quando amarmos uns aos outros. Portanto, a marca maior do cristão é o amor. Por quê? Porque Deus é amor. E esse Deus que é amor, ele passa pela nossa alma, pelo nosso coração, pela nossa mente, vontade, emoção, pela nossa consciência, pelo nosso ser, e ele sai de nós e se apresenta em nós como amor. Então nós somos canais para que Deus viva em nós, para que Deus se manifeste na nossa vida. Porque o fruto do Espírito é o amor. Deus é amor e ele vai produzir amor em nós. Ele mesmo sendo
manifestado, produzido, reproduzido, conhecido no nosso viver humano. Nós vivemos tempos difíceis. A sociedade do mundo passa por momentos difíceis, momentos de pressão social. Todos estão em alerta. Problemas econômicos de vários países, até os grandes, os países altos de cima estão sofrendo essa pressão econômica. Então os emergentes e os baixos nem se falam, né? Nem se fala. E são conflitos de várias formas. Conflitos sociais, econômicos, conflitos familiares, conflitos conjugais, conflitos pessoais, cada um tem um conflito pessoal. Você tem um conflito pessoal, como pessoa, como ser humano. Nós temos as nossas coisas, nossas cogitações, nossos momentos altos, baixos. Tem dia que você está bem, tem dia que você não está bem. Tem dia que você deseja, tem dia que você não deseja. Tem dia que você está feliz, outro dia você não está tão feliz assim. Tem dia que você ama a vida, tem dia que você aborrece a vida. Isso faz parte de um contexto de vida humana. A pressão espiritual, as tentações, os problemas que nós enfrentamos, enfim. Nós passamos por esse momento de pressão no mundo. Aí vem essa pandemia, esse Covid-19, e todo mundo está ali com medo e tal. Muitos morreram, milhões morreram no mundo todo. Milhares de pessoas, né? E além de tudo isso que está no âmbito humano, um âmbito social, humano, pessoal, familiar, além de tudo isso, paira sobre nós uma grande força das trevas. Um grande poder, um grande mover espiritual por parte de Satanás. Esse mover, esta força, a Bíblia chama de curso do mundo. Efésios capítulo 2, versículo 2. Forças espirituais do mal. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. É uma luta espiritual contra forças espirituais do mal. Contra levantes. Que também é conhecida como Grande Babilônia, de acordo com o Apocalipse. E a Grande Babilônia é justamente, agora aqui, segura aí na cadeira, para você não... A Grande Babilônia, que é esse mundo espiritual, que são as forças espirituais do mal, que é todo esse espírito de oposição a Deus, porque a queda é a oposição a Deus, a queda, ela consiste, essa queda universal de Satanás, depois dos homens, o pecado consiste nessa apostasia, em dar as costas a Deus, em não desejar por Deus, em não amar a Deus, em não querer Deus, em não buscar a Deus, não querer estar em Deus, não depender de Deus. Isso é a queda, isso é o pecado. Tudo isso está dentro do homem. Agora, esse espírito contrário a Deus, este pensamento que se opõe a Deus, está dentro dos homens, dentro de mim, dentro de você, dentro de todos os seres humanos. E agora a Grande Babilônia consiste neste agir espiritual dentro do homem. Então a Grande Babilônia implica em mentes, pessoas, consciências, corações que se opõem a Deus e à sua vontade. E nós vivemos esse tempo, o tempo em que a Grande Babilônia está no ar, chegando ao ápice da sua força, da sua expressão, da sua disposição em não querer Deus. Estamos caminhando para uma apostasia completa, absoluta, plena, de que falou o apóstolo Paulo ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando ele foi questionado sobre a vinda de Cristo, quando viria o Senhor, e aí ele responde aos irmãos da Tessalônica, dizendo assim, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então o que falta para que Cristo venha? Que esta apostasia alcance o seu apogeu, seu ponto alto, o pico da apostasia, e este pico ele vai revelar, é no pico da apostasia, quando as pessoas não quiserem Deus de forma nenhuma, nem os cristãos querem Deus, e aí está o
a problemática que envolve todos nós, é que muitos não querem Deus. Pastor, mas como é que o senhor pode falar que os cristãos não querem Deus? Os cristãos, a maioria, eles querem a bênção de Deus. Eles querem a cura de Deus, o benefício de Deus. Eles querem o favor de Deus. Eles querem que Deus os abençoe para que as suas causas da justiça sejam resolvidas, para que a absolvição venha, para que seja sanado o problema financeiro em casa, para que venha o emprego, a cura, para que a pessoa encontre aquele casamento tão desejado, para que o rapaz passe no concurso, a moça consiga ali todas as coisas. Eu quero ficar grávida, eu quero ter filhos, eu tenho um problema, então eu confio em Deus, porque Deus vai me abençoar e eu vou ter meu filho. Amém, amém, queridos, amém, amém, amém. Deus, Ele dá um emprego, Ele dá forças, Ele abençoa, Ele faz um milagre, Ele constitui, Ele faz gerar, Ele faz surgir coisas que não existem, Ele traz à existência coisas que não existem, Ele cuida, Ele tira o caroço, Ele dá a cura, Ele faz qualquer coisa porque Ele é Deus e Cristo realizou essas obras aqui na terra. No entanto, não podemos inverter os valores como fez aquela multidão lá de João capítulo 6, aquela grande multidão que estava ali por causa do pão, por causa do peixe, por causa da cura, por causa do benefício. E foi reprovada, a multidão foi reprovada por Cristo, porque, como Jesus disse, né? Vocês estão vindo a mim por causa do pão que perece. Vocês estão aqui por causa do café da manhã. Vocês querem comer pão e comer peixe. Querem ser curados, querem um show à parte, querem ver o morto ressuscitar, o cego ver, querem ver o paralítico saltar. Então vocês estão me procurando em busca de coisas que acabam, que hoje vocês têm e amanhã elas se acabam. Mas vocês não querem vir a mim para ter vida eterna. Aí ele dá um conselho: trabalhai não pelo pão que perece, não pelo dinheiro, pelo benefício, pelo favor, pela bênção material, não, porque estas coisas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Não andeis ansiosos por causa dessas coisas, mas venham a mim para ter vida eterna. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E nós vivemos num tempo em que isso não é falado, isso não é pregado. A ênfase que é dada nas pregações é que Deus vai te abençoar, que Deus vai te prosperar, que Deus vai te honrar. E aqui, nesse ponto da mensagem, é um ponto que eu chamo a tua atenção, você que está em casa e vocês que estão aqui, os irmãos que posteriormente vão ouvir essa mensagem, que nós possamos atentar para o nosso coração e buscar dentro de nós quais são as motivações pelas quais nós ainda estamos vindo. Muitos pararam, muitos desistiram, outros estão pensando em desistir, outros estão seguindo de longe. Lembra lá do momento da crucificação, no momento que Jesus foi preso? 9 fugiram. 9 fugiram, com medo de serem presos também. Um negou o que conhecia. E depois seguia de longe, que era Pedro. Eu não conheço esse Jesus. É lógico que é o Pedro antes, né? O Pedro incrédulo, o Pedro carnal, o Pedro que o próprio Jesus disse que ele era adversário, que ele cogitava das coisas dos homens, não das coisas de Deus. Esse é Pedro antes, porque o Pedro depois foi uma bênção, um dos maiores apóstolos, servos de Deus, servo de Deus, e ele morreu, foi um mártir do Novo Testamento. Mas o Pedro antes, que sou eu e que é você, Pedro antes é você e sou eu, tá? Nós somos Pedro. Eu não conheço esse Jesus, por favor me deixe em paz. E começou a espraguejar e a xingar palavrão. Diz que ele começou a falar palavras impróprias, fora do seu vocabulário comum, que ele costumava dizer, para descaracterizar. Eu não conheço esse Jesus e por favor me deixe em paz. E aí o galo cantou e vocês conhecem a conversa. O outro entregou, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. 11, né? Dos 12. Somente um permaneceu, João, o discípulo amado, estava ao pé da cruz, permaneceu até o fim. E não somente o Cristo ensanguentado, envergonhado, desprezado, cuspido, todo moído, dilacerado, em estado de vergonha ali, como o salmista disse no Salmo 22, como um verme,
Por que Jesus estava como verme? Porque eu sou um verme e você é um verme. O ser humano é um verme. Ele estava em nosso lugar lá na cruz, levando a nossa vergonha, os nossos pecados. E João estava ao pé da cruz contemplando o Mestre, porque a sua vida era o Mestre. E depois, não somente isso, depois que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus e voltou para o Pai, João, ali no final do primeiro século, ele foi preso e estava exilado numa ilha chamada Pátimos, a ilha do Mar Egeu. Exilado, e ele explica: eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança. Eu sou irmão de vocês. Eu estive com ele, eu permaneci até o fim, eu estava ao pé da cruz. Eu passei por todos os momentos áureos e também os não muito áureos de Cristo. Eu vi a glória excelsa, eu estava no monte da transfiguração e eu vi o Deus naquele homem. Deus se manifestou, a glória excelsa apareceu naquele homem no monte, lá no monte santo. E agora eu estou aqui exilado na ilha, desprezado igual um animal, igual um bicho, sem família, retirado, arrancado do seio familiar, do seio da igreja, da convivência social, lançado numa ilha para morrer de epidemia, de gripe, de doenças, de fome, de sede. Aí ele explica: por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Estou aqui por causa disso, por causa de duas coisas. Primeiro, por causa da palavra de Deus, e segundo, por causa do testemunho de Jesus. E eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus, que é a verdade de Deus, que é o Evangelho, que é o poder de Deus, ela precisa ser experimentada. E agora João estava ali não somente por causa da palavra de Deus, mas por causa do testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito da palavra, é o espírito da profecia, é o espírito da verdade que faz parte no coração e do viver diário de todo aquele que permanece em Cristo. Até porque permanecer em Cristo, se eu falar para você assim, permaneça em Cristo, irmão Fernando, aí você fala amém, mas como é que é permanecer em Cristo? Permanece em Cristo aí. Como é que é permanecer em Cristo? Não é vago, sim ou não? Não é vago isso? Permanecer em Cristo é permanecer na sua palavra. João capítulo 8, versículo 31 diz assim, ó: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. E eu quero agora ampliar esse entendimento, e eu quero ultrapassar os judeus que creram em Jesus, que creram nele, e eu quero colocar para todos nós que cremos nele, amém? Aí eu vou falar o versículo assim, ó: nesta manhã, Jesus fala comigo e com todos os que creram nele, amém? Aí ele continua: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então agora começa a ficar mais fácil, porque lá em João 15, versículo 5, ele diz que havia uma necessidade de nós permanecermos nele. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, né? Essa agora já é ampliado, porque agora ele fala: permanecer em mim é permanecer na minha palavra, porque a palavra de Cristo traduz Cristo. A palavra de Cristo traduz a verdade de Deus, a verdade eterna, que é o Evangelho, que não é uma teoria, não é uma filosofia humana, não é um pensamento positivo. A verdade do Evangelho consiste no próprio Deus manifestado. A palavra é espírito e vida, ela é o Evangelho, é o poder de Deus para a nossa salvação. E eu quero rogar a vocês, os que me ouvem nesta manhã e os que estão em casa assistindo: nunca desista da tua fé. Nunca abandone esta palavra por qualquer coisa que seja, por maior ou melhor que seja, humanamente falando. Por qualquer proposta do mundo, da vida, do seu trabalho, das tuas amizades. Nunca troque a verdade, a palavra de Deus, o próprio Cristo, por qualquer coisa desta vida, porque este mundo passa, esta vida passa.
mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém, irmãos? Permanecer na palavra consiste no apego à palavra. Permanecer no evangelho é você entender a verdade como ela é, sem nenhum tipo de interferência humana, sem mais nem menos, sem teologia humana, sem cultura humana, mas o evangelho límpido, puro, a palavra pura, que é espírito e que é vida aos nossos corações. A igreja do arrebatamento, e diga-se de passagem, o arrebatamento está próximo, porque tudo o que acontece no mundo, todos esses conflitos sociais do mundo que nós falamos agora há pouco, tudo isto é o quê? É uma preparação para o cenário, ou é uma preparação do cenário para o tempo do fim. É assim, ó. O tempo do fim diz respeito aos últimos 7 anos antes da segunda vinda de Cristo, que são 7 anos, que é aquela última semana lá da profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Ainda resta uma semana da profecia. E é justamente esses 7 anos, que é essa última semana, que é o tempo que antecede a segunda vinda de Cristo, que a Bíblia chama de tempo do fim. Especificamente falando, tempo do fim, 7 anos, que é dividido em 2 partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Os 3 primeiros anos e meio consiste no princípio das dores. Os últimos 3 anos e meio consiste na grande tribulação. E é no final da grande tribulação que os céus se abrem, Cristo vem, é manifestado com poder e glória. E tudo isso está acontecendo, nós estamos caminhando, está sendo preparado um cenário mundial para que o princípio das dores comece. E o princípio das dores começa com a aparição do anticristo, que Paulo disse, que eu citei agora o texto aqui. O anticristo vai surgir, que é o cavaleiro do cavalo branco, o primeiro selo, seguido de guerra, fome e morte, tudo em escala mundial, global. Isso quer dizer que o arrebatamento que ocorre no meio da semana, ou o arrebatamento que ocorre no meio da semana, depois do princípio das dores e antes da grande tribulação, consiste num galardão, num prêmio, numa recompensa para todos aqueles que permaneceram em Cristo, na palavra da verdade. Eles permaneceram, eles continuaram, eles não desistiram. O resultado é o arrebatamento dos vencedores para o trono. E nós estamos vivendo o limiar desta época, tá? O momento mais negro da história da humanidade. O momento mais escuro de apostasia, de incredulidade, de desistência, de mornidão, de indiferença a Deus, a Cristo e a sua palavra. E eu quero encerrar com Apocalipse capítulo 2, que é um texto maravilhoso que me veio ao pensamento, ao coração neste momento. Apocalipse capítulo 2, igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia é a igreja do reino. Amém? A igreja em Filadélfia é a igreja do reino dos céus. É a igreja cuja experiência é a do reino, porque ela começa dizendo: dar-te-ei as chaves de Davi. Davi foi o primeiro rei segundo o coração de Deus. O primeiro rei de Israel foi Saul, mas segundo o povo. O povo escolheu Saul. Deus escolheu Davi, porque o povo vê a aparência, Deus vê o coração. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Quando ele fala, dar-te-ei a chave de Davi, ele fala, vou dar a chave do reino para vocês. A chave da experiência do reino dos céus. Da experiência de Deus em vocês, porque o reino dos céus consiste em Deus no homem. E aí ele fala que vai abrir uma porta, e quando ele abrir esta porta, ninguém vai fechar esta porta. É a porta da experiência do reino. Sabia que diante de você tem uma porta aberta? Olha o versículo 8, Apocalipse 3, 8. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Há uma porta aberta diante de você.
Deus, ele colocou uma porta diante de você aberta. Esta porta é o próprio Jesus, como ele declarou em João capítulo 10, versículos ali 10, 11 e 12. Ele falou assim: eu sou a porta. Aquele que entra por mim encontrará vida abundante. Aí o texto continua, versículo 8, parte B. Eu sei que vocês têm pouca força. Sabia que a igreja tem pouca força? A igreja, ela é frágil. A igreja forte, robusta, é a igreja que casou-se com o mundo. É a igreja que se apostatou de Cristo e casou-se com o mundo. É a igreja em Pérgamo, a igreja lá, terceira carta, Pérgamo, casamento, torre fortificada. Que é aquela grande árvore lá de Mateus capítulo 13, a parábola do grão de mostarda. A igreja é um pé de mostarda, pequeno, frágil, acessível para alimentar. Só que houve aqui um fenômeno, né? Que aquela pé de mostarda transformou-se numa grande árvore, a ponto de as aves dos céus fazerem ninhos nos seus ramos, se alojarem ali. Aí tem pessoa que vê essa grande árvore como uma coisa positiva. A igreja cresceu, a igreja está forte, a igreja é uma árvore, glória a Deus. Cuidado, porque aquilo ali é negativo na parábola. As aves dos céus, lá a primeira parábola lá do semeador, Jesus explica o que são as aves do céu, são demônios, é o inimigo, que veio e se alojou na árvore, porque aquele pequeno pé de mostarda cresceu, se desenvolveu e tornou-se um sistema maligno, religioso, se tornou num sistema babilônico. Igreja não tem pouca força, igreja é um pequenino rebanho, de pessoas pecadoras que são frágeis, compradas pelo sangue do Cordeiro, que estão no processo de aperfeiçoamento, de transformação da alma. Aí ele diz: vocês têm pouca força. Está dizendo aqui, ó, mas vocês, com essa pouca força que vocês têm tudo, e a porta está aberta, ninguém fecha. Aí ele fala que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Diga amém. Você está disposto a guardar a palavra de Cristo? Não é qualquer palavra, não é qualquer mensagem, não é qualquer sermão, não é qualquer ensinamento, não é qualquer teologia, é a palavra de Cristo. E Paulo, em defesa a este evangelho, ele declarou em Gálatas ali, né? Gálatas capítulo 4, ainda que nós mesmos, apóstolos aqui, ó, Paulo disse, ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que foi pregado, que seja anátema, que seja maldito, herege, que seja repudiado qualquer palavra que ultrapasse o que Cristo pregou e que os apóstolos pregaram e hoje está aqui no Novo Testamento. É a palavra de Deus. O que passar disso é maligno. Então a igreja transformou-se nessa grande árvore, sistema babilônico, cheio de palavras de engano, de trevas e de demônios, doutrinas de demônios, porque as aves que são demônios alojou-se nos seus ramos. Mas vocês que pertencem à igreja do reino, que pertencem à igreja da palavra, que pertencem à igreja que não negou o nome de Cristo, isso implica na experiência da palavra, ter a palavra e não negar o nome é ter a palavra e declarar o nome na prática da palavra. Versículo 10 diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Quem aqui deseja guardar a palavra da perseverança, diga amém. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Esse momento de provação, esta hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, é a grande tribulação, quando a besta do Apocalipse, o anticristo, estiver aqui, dizimando o mundo, sobretudo os que são de Deus. Mas ele tem uma promessa para aqueles que guardaram a palavra e não negaram o nome. Ele vai
guardar da hora da aprovação. Ele não vai guardar na hora da aprovação. Ele vai guardar da hora. Ou seja, nós não seremos livrados na aprovação, seremos livrados da aprovação. Porque isso aqui implica o arrebatamento dos vencedores. Portanto, a igreja em Filadélfia é a igreja do reino, que é a igreja da palavra, que é a igreja de Cristo, que é a igreja da prática do evangelho, é a igreja do arrebatamento. Versículo 11. Venham sem demora. Conserva o que tens. O que é que a igreja tem? A palavra e o nome. Só isso. Tudo pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. Podemos perder tudo, mas não podemos perder a palavra e o nome. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei, coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Vamos rever os nossos conceitos. Você que está em casa assistindo, reveja os seus conceitos. Vamos buscar a razão da nossa existência. Por que nós existimos como cristãos? Por que você creu? Por que ele te deu fé para você crer? E por que no momento que você creu, ele te selou com o Espírito Santo da promessa, e hoje você é um cristão, um filho de Deus, que passa por um processo de aperfeiçoamento? Por que tudo isso? Por que primeira vinda, morte de Cristo, ressurreição, ascensão, entronização, exaltação? Por que segunda vinda? Por que reino milenar? Por que Nova Jerusalém? Por que tudo isso? Nós somos de Deus, queridos. Você é de Deus. E ninguém muda este quadro. Nós somos de Deus e Deus é nosso. Diga, Deus é meu. Diga, Deus é meu. Mas Ele não é teu servo, não. Ele é teu Senhor. Ele é teu Pai. Ele é teu Deus. Ele é teu Salvador. Aquele que te ama e que está nos conduzindo na sua vontade eterna. Amém, irmãos? Guarde essa palavra no seu coração. Nos momentos de dificuldade, se lembre, não posso abrir mão da palavra de Cristo nem de Cristo. Aconteça o que acontecer. Se todo mundo desistisse, pastor Fernando desistisse, se todo mundo abandonar, continue você, perseverando nesta palavra, na palavra do reino, na palavra da verdade. Amém? Ainda que todos abandonem, permaneça. Permanecer na palavra implica em ir até as últimas consequências, ainda que seja para a morte. A morte não é nada. Diga-se de passagem, a morte não é nada. A morte é o início da vida eterna. Essa vida que nós temos aqui, sabia que essa vida que nós temos aqui é apenas um ensaio muito pálido daquilo que virá? Essa vidinha aqui, ó, que nós tanto nos apegamos a ela, e tanto valorizamos, e tanto damos ênfase, investimos todas as nossas forças por essa vida humana, tudo isso aqui vai acabar, vai passar. Todos que estão aqui nesse lugar, todos, se eu demorar aí 10, 15, 20, 30 anos, aí, 50 anos, aí, todo mundo vai morrer, todo mundo vai ser sepultado, tudo certinho, cada um no seu buraquinho, na sua covinha, tudo bonitinho. E não se espante com isso não, porque a morte faz parte da vida. Se preocupe com a vida eterna, se preocupe com o porvir, não se preocupe com isso aqui. Essa vida aqui é apenas é qualquer coisa. Preocupe-se como você está vivendo. Se você é sábio, se você é prudente, se você exerceu a tua fé naquilo que realmente é pão, naquilo que realmente tem valor, naquilo que realmente é eterno. Amém, irmãos? Porque logo essa vida vai passar. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe todos nós, vocês que estão em casa, que possamos guardar esta palavra, refletir a cada dia, nos aproximarmos de Deus, nos arrependermos das más obras, das trevas, do pecado, da maldade,
do egoísmo, da indiferença, do individualismo, da política, da religiosidade, da hipocrisia, que possamos nos livrar de tudo isso e a cada dia nos aproximarmos de Cristo, porque Cristo é o nosso alvo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.